Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre República Velha. No vídeo anterior, a gente já teve uma introdução. Se você quiser, pode clicar no card acima para ver o vídeo. A República Velha, ela é dividida em dois períodos. O primeiro período é a República da Espada. E por que se chama República da Espada? Veja que compreende a 1889 até 1894. A República é chamada República da Espada porque as pessoas que lideravam, veja, Marechal Deodoro da Fonseca, esse sinal ou esse, ele era militar, e também seu sucessor. E eles eram bem autoritários. Então vocês já podem usar como estratégia para memorizar. Marechal Deodoro, ele governou de 1889 até 1891. Então, ele não foi eleito através de voto, né? Através de eleição. Foi um golpe. Porque tinha um rei e que foi tirado e instaurada a república. Por isso podemos dizer que foi um golpe. Vamos ver um pouco sobre o governo de Marechal Deodoro. Em 1891, foi criada a segunda Constituição do Brasil, mas dessa vez ela tratava como uma república. Então, no governo de Marechal Deodoro, tiveram vários pontos importantes que eu vou resumir agora. Um deles é essa nova Constituição, também o federalismo. O que foi o federalismo? Tá vendo o mapa? Então, tem o presidente que manda no país inteiro, mas tem os estados com seus respectivos governadores. E eles têm uma certa medida de autonomia. Aqui no Brasil, o federalismo não vigorou 100%. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que funciona? Tem a Constituição, que é a lei máxima, e tem os estados, mas eles têm autonomia para criar leis diferentes. Mas aqui no Brasil, apesar de aderir ao federalismo, eu errei aqui uma letra. Então, apesar de aderir ao federalismo, né, ter essa divisão de estados, mas esses estados não tinham tanta autonomia assim. Mas é importante você pensar, né, que no governo de Marechal Deodoro criou a segunda Constituição, ele aderiu ao federalismo, que é essa divisão de estados. Veja o mapa, esse mapa representa o Brasil em 1889, com a divisão dos estados. Você pode observar que no passado a capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro. Só depois é que modificou.
E Marechal Deodoro, ele também instituiu o voto aberto no governo dele. O que isso significa? É que o voto não era secreto. Qualquer pessoa que fosse votar todo mundo ficava sabendo. Tinha até uma declaração que mostrava em quem a pessoa tinha votado. Era bem complicado, porque às vezes os donos de terra, os grandes proprietários rurais, eles obrigavam seus trabalhadores a votar numa determinada pessoa. Então, esses trabalhadores eram obrigados a se sujeitar, porque senão eles poderiam sofrer represálias, né? Esses proprietários davam trabalho, ajudavam de outras formas. Então, se recusar a votar, poderia acarretar em problemas. Então, o voto aberto era bem complicado. Outro ponto importante destacar é o Estado laico. Veja essa palavra, laico. O que significa? Significa neutralidade religiosa. Vocês lembram? O rei Dom Pedro I, na Constituição, ele determinou que a religião que representava o Estado era a Igreja Católica. Mas agora, Marechal Deodoro, na Constituição, afirmou que o Estado era laico. Não tinha uma religião que representasse o Estado. Então, separou o governo da religião. No governo de Marechal Deodoro também houve o encilhamento. Veja esse senhor aqui, Rui Barbosa. Ele foi ministro da Fazenda. A ideia dele era investir na industrialização. Mas a gente sabe que o Brasil ele era agrário. Então, isso causou grandes problemas. Então, ele determinou que o banco iria conceder empréstimos que seriam investidos na indústria. Mas os proprietários rurais aceitavam esse empréstimo e investiam o dinheiro em suas propriedades. Ele também ordenou que fosse impresso mais papel moeda, o que acabou aumentando a inflação e desvalorizando a moeda. Então, isso trouxe um problema sério para a economia. Durante esse período também existiam muitos imigrantes. E no governo de Marechal Deodoro houve uma grande naturalização, que era conceder cidadania brasileira a esses estrangeiros. Então, eles iriam emitir um documento e eles ganhariam a cidadania. Aqui no Brasil tinha muitos imigrantes, principalmente italianos. Então, muitas pessoas conseguiram a cidadania, conseguiram se naturalizar brasileiros. Vejam essas siglas. PRP significa Partido Republicano Paulista
E PRM significa Partido Republicano Mineiro. Chega que o cabelo está atrapalhando aqui. Existiam apenas esses dois partidos que brigavam entre si pelo poder. No entanto, Marechal Deodoro centralizou o poder em si mesmo. Não deu liberdade como eles queriam. Então, esses dois partidos manifestaram suas insatisfações, culminando em 1891 na primeira revolta armada. Então, esse movimento ocasionou greves e eles tiveram forte influência no governo. Tanto que Marechal Deodoro acabou saindo, deixando o governo. Então, Marechal Deodoro renunciou e era necessário fazer eleições, certo? Não. Outra pessoa já substituiu. O Marechal Floriano Peixoto, também militar. Ele não deixou que houvessem eleições, assumiu logo o poder. Vejam aqui o nome dele, ó. Marechal. Esse nome, Marechal, significa uma pessoa de uma patente elevada do Exército e que participou de guerras. E tanto ele quanto Marechal Deodoro participaram da Guerra do Paraguai. Então, Marechal Deodoro renunciou e Marechal Floriano Peixoto assumiu. Como foi o governo dele? Um dos pontos que vamos destacar é o fortalecimento do poder executivo. Então, o setor administrativo foi fortalecido aqui no Brasil. Houve também a segunda revolta armada, mas só que dessa vez foi bem diferente, porque o Marechal Floriano Peixoto não se deixou intimidar e agiu com mão de ferro, acabando com a revolta. Floriano exerceu sua autoridade de forma severa. Houve também, em 1893, a Revolta Federalista, que aconteceu na região sul do Brasil. Em destaque em Santa Catarina. Então, o grupo que se revoltou contra o governo em Santa Catarina, na cidade de Desterro. Só que, mais uma vez, o Marechal Floriano Peixoto agiu rigorosamente, acabando com a revolta. E para deixar bem claro a sua autoridade, ele trocou o nome da cidade de Desterro e passou a colocar o seu próprio nome. Que cidade é essa? Florianópolis. Então ele queria
deixar bem claro sua autoridade e seu poder. Mas ele também conseguiu trazer alguns benefícios, né? Ele conseguiu reduzir os impostos e melhorou um pouco a qualidade de vida das pessoas, o que desagradou os grandes proprietários, os produtores de café, gerando mais problemas. Mas em 1894, quando completou os 4 anos de mandato, Floriano Peixoto não quis continuar e daí promoveu as eleições. Esse foi um resumo da República da Espada. E no próximo vídeo vamos ver sobre a República Oligárquica. O que foi essa república? No próximo vídeo, tá bom? Até mais!